Naquela manhã de céu limpo, ninguém imaginava que um simples mecânico seria testado até seus limites, nem que sua história, esquecida por anos, se cruzaria com a dos donos daquele império. Humilhado diante de todos, ele tinha duas escolhas: recuar ou provar com coragem que o valor de um homem não se mede por sua aparência, mas por seus atos. O que ninguém esperava era que, no último segundo, um segredo do passado viesse à tona, virando tudo de cabeça para baixo e mostrando que o tempo cobra suas dívidas da maneira mais surpreendente possível. As rodas dos aviões cortavam a pista como lâminas sob o sol intenso. O som dos motores, os apitos agudos e o cheiro forte de combustível compunham a sinfonia diária daquele aeroporto em Miami. Entre dezenas de trabalhadores fardados, correndo de um lado para o outro, estava ele, David Johnson, o mecânico que a maioria ignorava. David era negro, alto, mãos firmes e olhar sempre atento. Aos olhos apressados dos passageiros e dos executivos engravatados, ele era apenas mais um uniforme azul no meio da multidão, mas quem realmente prestasse atenção notaria a diferença. Enquanto outros caminhavam, David voava em terra firme. Sua competência era sua assinatura silenciosa. Aquela manhã começou como qualquer outra. David chegou cedo, como sempre. Inspecionou as ferramentas, revisou as ordens de serviço e verificou as aeronaves designadas a ele. Um velho hábito herdado da infância difícil, onde qualquer pequeno erro podia custar tudo. Crescendo na periferia de Atlanta, David aprendeu que a vida não dava segundas chances. Filho de uma mulher que limpava escritórios durante a noite e de um pai ausente, sua infância foi marcada por privações e pela luta constante contra a invisibilidade social. Desde pequeno, aprendeu que para sobreviver, precisava ser não apenas bom, mas excepcional. E ali estava ele, em pé no meio da pista, vivendo uma vida que muitos apostaram que ele jamais alcançaria. Enquanto terminava a checagem de uma aeronave comercial, o rádio em seu cinto crepitou. David, corra para o hangar VIP-3. Avião particular da Hayes Corporation precisa de manutenção urgente. David respondeu com um simples entendido e acelerou o passo, sem saber que aquele chamado mudaria sua vida para sempre. O hangar VIP-3 era um mundo à parte. Ali pousavam apenas magnatas, políticos e celebridades. Tudo era impecável. Mármore polido no chão, funcionários treinados para sorrir sem alma e uma pressão silenciosa para que a perfeição fosse a norma. David não gostava muito de ir até lá. Não era só o tratamento frio, era a sensação constante de não pertencer. A cor da sua pele, seu uniforme sujo de graxa, sua origem, tudo nele destoava daquele cenário de ostentação. Assim que entrou no hangar, viu o jatinho prateado da Hayes Corporation brilhando sob as luzes artificiais. Era uma aeronave magnífica e não era surpresa. A Hayes Corporation era uma das maiores empresas de logística aérea dos Estados Unidos. No centro de tudo estava ela, Victoria Hayes, a jovem bilionária que havia herdado o império de seu pai. Victoria era uma mulher que exalava poder e arrogância em igual medida. Seu salto ecoava no piso como um aviso. Abram caminho. Ela não apenas comandava sua empresa com mão de ferro, comandava o ambiente ao seu redor. Quem não se curvava ao seu status simplesmente não existia para ela. David se aproximou respeitosamente, puxando seu kit de ferramentas. Olhou para o avião e imediatamente percebeu o problema. Uma peça do sistema hidráulico precisava de ajuste, nada que ele não resolvesse em minutos. Mas antes que pudesse sequer tocar na aeronave, uma voz cortante o interrompeu. "Você?" disse Victoria, franzindo o nariz como se estivesse sentindo um cheiro ruim. "Não tem alguém mais qualificado para isso?" David respirou fundo. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de desprezo, mas ainda assim doía.
Ele estava ali para fazer seu trabalho. Apenas isso. Sou o técnico de plantão, senhora. Garanto que posso resolver o problema rapidamente, respondeu, com toda a calma que conseguiu reunir. Victoria riu, um som frio e seco. Rapidamente? Olha para você. Aposto que nunca nem entrou em um desses na vida. Atrás dela, alguns funcionários riram constrangidos. David sentiu o rosto queimar, mas manteve o olhar firme. Não daria a ela o prazer de vê-lo quebrado. Com licença, murmurou, abaixando a cabeça e se afastando. Enquanto caminhava de volta para a área técnica, cada passo pesava mais que o anterior. Era como reviver todas as vezes em que fora tratado como menos que nada por algo que jamais escolhera. Engorda sua pele. Na sala de descanso, sentou-se em silêncio, apertando as mãos entrelaçadas. No fundo da mente, uma voz ecoava. Não é a primeira vez. Não será a última. E ainda assim, algo dentro dele sussurrava que aquele dia seria diferente. Muito diferente. O relógio marcava 10h47 da manhã. Enquanto David ainda tentava recuperar a compostura na sala de descanso, um estrondo ecoou pelo hangar. Um alarme começou a soar, grave e ritmado. Aqueles que ainda riam da humilhação instantes antes, agora corriam feito formigas assustadas. Algo havia acontecido, e não era pequeno. David se levantou de um salto. Pela janela da sala, viu o jatinho prateado da Hayes Corporation ainda na pista de taxiamento. Mas algo estava errado. Muito errado. Uma nuvem fina de fumaça começava a se formar perto da asa esquerda. A manutenção negligenciada, combinada com a arrogância de alguns, cobrava seu preço em momentos assim. Sem hesitar, David pegou sua caixa de ferramentas e correu de volta para o hangar, mesmo sem autorização formal. Para ele, vidas vinham antes de burocracias. Ao se aproximar da aeronave, avistou Victoria aos berros, exigindo que alguém resolvesse o problema imediatamente ou seriam todos demitidos. Mas nenhum dos funcionários, treinados apenas para bajulação, sabia sequer por onde começar. Foi nesse momento que David entendeu. Ele era a única esperança. Enquanto caminhava determinado em direção ao jatinho, ouviu murmúrios. Alguns sussurravam, outros tentavam impedi-lo. Deixa isso para lá, David. Você já foi humilhado, não se mete. Vai se queimar de novo, cara. Mas David não parou. Ele sabia que naquele exato instante havia vidas em risco. Não importava o que haviam feito com ele minutos atrás. Existiam princípios que nem a humilhação podia apagar. Chegando ao lado da aeronave, se ajoelhou para examinar o problema. Uma válvula crucial do sistema hidráulico havia sido forçada além do limite. Talvez por erro na manutenção anterior, ou pura negligência. Se o avião decolasse, a falha poderia fazer o trem de pouso colapsar e causar uma tragédia. Enquanto trabalhava, escutava Victoria atrás dele, falando ao telefone. Tragam outro mecânico, tragam alguém decente. Esse aí não vai conseguir nada. David bloqueou as palavras da cabeça. O mundo à sua volta desapareceu. Só existiam ele, suas ferramentas e o compromisso que sempre tivera com seu trabalho. Minutos depois, conseguiu estabilizar o sistema. Não era uma solução definitiva, mas suficiente para garantir a segurança do pouso de Dudesheap, emergência que seria necessário. Levantando-se, olhou diretamente para o piloto. Não decole! Acione o protocolo de emergência. Você precisa rebocar o avião de volta ao hangar imediatamente. O piloto, um homem experiente, reconheceu a gravidade no tom de David. Sem questionar, obedeceu. Assim que o avião começou a ser rebocado, a tensão no hangar diminuiu. Victoria, ainda bufando de raiva, encarou David como se ele fosse uma pedra no seu caminho. Mas algo estranho brilhou nos olhos dela. Algo como desconforto, misturado a uma vaga sensação de reconhecimento. David não percebeu. Estava cansado demais para se importar.
Minutos depois, os bombeiros e engenheiros do aeroporto chegaram, analisaram a situação e confirmaram. Se esse homem não tivesse agido, poderia ter sido uma catástrofe. A palavra se espalhou rapidamente entre os funcionários. O mecânico invisível acabara de salvar dezenas de vidas, inclusive a da própria Victoria Hayes. Mas em vez de reconhecimento imediato, houve apenas um silêncio desconfortável, carregado de vergonha e tensão. David, suado e com as mãos sujas de graxa, apenas respirou fundo e caminhou para longe do hangar, desejando desaparecer dali. O que ele não sabia é que naquele momento alguém muito poderoso estava sendo informado do que havia acabado de acontecer, e essa pessoa traria consigo a virada que mudaria tudo. No luxuoso escritório do prédio principal do aeroporto, o telefone tocou com um bip discreto. Do outro lado da linha, um dos gerentes falava com voz trêmula. Senhor Hayes, tivemos um incidente. Um problema técnico grave no jatinho da senhora Victoria. Mas houve uma intervenção salvadora. O senhor precisa ver isso pessoalmente. Do outro lado da linha, Robert Hayes, o patriarca da família Hayes e fundador da corporação, franziu o senho. Era um homem de presença imponente, cabelos prateados impecavelmente penteados e olhos que pareciam enxergar a alma dos que cruzavam seu caminho. Ele conhecia bem a filha, conhecia sua prepotência, alimentada desde a juventude pela vida de privilégios que ela nunca precisou conquistar. Robert sabia que poder sem humildade era uma bomba relógio. E agora algo lhe dizia que era hora de encarar essa bomba de frente. Sem perder tempo, vestiu seu paletó, pegou as chaves de seu carro esportivo e dirigiu-se pessoalmente ao aeroporto. Enquanto isso, de volta ao hangar, David tentava desaparecer no meio da movimentação. Seus colegas, que antes desviavam o olhar, agora o olhavam com uma mistura de respeito e vergonha. Nenhum deles sabia como agir. A verdade era incômoda demais. Victoria, por outro lado, não disfarçava a irritação. Ela estava furiosa. Não só pela falha do avião, mas pelo fato de ter sido salva por alguém que ela considerava inferior. O orgulho ferido latejava mais forte que a gratidão. Foi nesse clima de tensão que Robert Hayes entrou no hangar. A simples presença dele fez o ambiente mudar. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Ele caminhava com passos firmes, olhos atentos, como quem absorvia cada detalhe. Victoria, aliviada ao vê-lo, correu até o pai, esperando encontrar apoio. Pai, esses incompetentes quase mataram todos nós. Eu exigi ajuda e... Começou ela, indignada. Robert ergueu a mão, interrompendo-a no ato. Seus olhos não estavam nela. Estavam fixos no homem de uniforme sujo de graxa, respirando pesado do outro lado do hangar. Seus passos o levaram até David. Ao chegar frente a frente com ele, Robert parou. Observou-o com atenção. Algo dentro dele, adormecido por décadas, começou a despertar. Qual é seu nome? Perguntou com a voz grave. David Johnson, senhor, respondeu David, mantendo o respeito, mas sem subserviência. Robert estreitou os olhos. Aquele nome, aquele rosto, havia algo nele. Foi então que uma lembrança há muito esquecida emergiu como uma onda avassaladora. Anos atrás, numa estrada chuvosa da Geórgia, um acidente quase fatal. Ele, jovem e imprudente, preso nas ferragens do carro, enquanto o fogo ameaçava consumi-lo. Então, uma mulher negra, simples e corajosa, surgira do nada. Arriscando a própria vida, ela o arrastara para fora do carro em chamas. Seu nome? Marianne Johnson. E agora, diante dele, estava o filho dela. Não podia ser coincidência. Robert sentiu o peso da memória como um soco no estômago. Ele virou-se lentamente para Victoria, cujo sorriso começava a vacilar. Você humilhou este homem? Perguntou, a voz controlada, mas cortante. Victoria engoliu seco. Pai, eu não sabia quem ele era. Robert se aproximou dela, o rosto a centímetros do seu.
E se soubesse, teria tratado melhor? Ou o respeito humano básico só vale para quem você considera importante? A bilionária, pela primeira vez, ficou sem palavras. O hangar inteiro assistia em silêncio absoluto. Robert virou-se para todos e, com voz alta e clara, declarou: "Minha filha falhou como ser humano. Este homem não só salvou sua vida, como representa tudo o que esta empresa deveria valorizar: competência, coragem e integridade." Olhou de volta para Victoria. "A partir de hoje você está suspensa de qualquer cargo de gestão da Hayes Corporation até segunda ordem. Se quiser recuperar seu lugar, vai precisar aprender, do jeito certo, o valor das pessoas." Victoria tentou protestar, mas as palavras morreram na garganta. O pai dela acabara de fazer o impensável: humilhá-la publicamente, da mesma maneira como ela havia humilhado David, só que desta vez com justiça. Robert então voltou-se para David. "Senhor Johnson", disse com respeito, "gostaria que você liderasse um novo projeto nosso de formação de jovens talentos. E, pessoalmente, quero me desculpar pela maneira como foi tratado hoje." David olhou para Robert, surpreso. Em seus olhos viu algo raro: sinceridade. Não bajulação, não condescendência, mas respeito verdadeiro. Com calma, David respondeu: "Eu aceito, senhor, mas com uma condição. Quero que esse projeto atenda principalmente jovens das comunidades que nunca tiveram uma chance." Robert sorriu, emocionado. Será feito." Enquanto todos ainda digeriam o que acabara de acontecer, Victoria, humilhada, caminhava sozinha pelo hangar, carregando o peso das próprias escolhas. David, por sua vez, caminhava na direção oposta, não com arrogância, mas com a dignidade silenciosa de quem nunca precisou humilhar ninguém para provar seu valor. Naquele dia, a justiça não apenas foi feita, ela foi sentida, e as cicatrizes da infância de dois homens, um que havia sido salvo por uma mulher corajosa e outro que carregava o legado dessa coragem, finalmente se uniram para mudar o futuro. Naquela noite, após a confusão no aeroporto, David voltou para sua casa modesta na periferia de Miami. O bairro era simples, as calçadas rachadas e os postes de luz piscando como velas na escuridão. Mas para ele, aquele lugar era lar. Entrou em casa e, como fazia todas as noites, antes mesmo de tirar os sapatos, se dirigiu até a estante da sala. Ali, em uma moldura de madeira envelhecida, estava a foto de sua mãe, Marianne Johnson. Marianne sorria naquela imagem antiga, vestida com seu uniforme de faxineira. Era um sorriso de resistência, de uma mulher que nunca permitira que as circunstâncias definissem seu valor. David pegou a moldura nas mãos e, sentado no sofá gasto, deixou que as lembranças o inundassem. Anos atrás, no interior da Geórgia, a estrada estava encharcada pela chuva que castigava a região havia dias. Um jovem empresário, cheio de arrogância e sede de sucesso, dirigia seu carro esportivo em alta velocidade. Era Robert Hayes, muito antes de se tornar uma lenda no setor de aviação. Naquela noite, o destino o derrubou. Perdeu o controle do veículo numa curva e capotou violentamente. O carro ficou de lado, as ferragens retorcidas, e o fogo começou a se alastrar lentamente pelo motor. A maioria das pessoas, ao ver aquela cena, teria hesitado. Teria pensado primeiro na própria segurança. Mas não Marianne. Ela vinha de um longo turno de trabalho, caminhando pela beira da estrada quando viu o acidente. Sem pensar duas vezes, correu até o carro. Ignorou as chamas que começavam a lamber as portas, os estalos do metal se dobrando sob o calor. Com uma força que parecia vir de outro mundo, conseguiu forçar a porta parcialmente aberta. Robert, inconsciente, estava preso pelo cinto de segurança. Marianne lutou contra o medo, puxou-o com todas as forças e o arrastou para longe do veículo. Momentos antes de a explosão consumir tudo em fogo,
Quando os bombeiros chegaram, encontraram os dois na beira da estrada. Ela tentando acordá-lo, molhada até os ossos, as mãos queimadas, mas com um olhar de pura determinação. Robert nunca esqueceu aquele momento. Ele tentou encontrar Marianne depois do acidente, mas ela, humilde e desconfiada, recusou qualquer recompensa. Disse que havia feito o que qualquer pessoa decente deveria fazer, mesmo que o mundo raramente retribuísse. Ela voltou para sua vida simples. Criou David sozinha, ensinando-lhe que a grandeza de uma pessoa não é medida por títulos ou riquezas, mas por atos de coragem e bondade. Não importa se eles não te veem, filho, dizia ela. O que importa é que, quando o momento chegar, você faça a coisa certa, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém reconheça. David cresceu com essa filosofia gravada no peito. Cada parafuso que apertava, cada motor que revisava, cada avião que salvava de falhar, era uma homenagem silenciosa à mulher que o ensinou o valor da integridade. De volta ao presente, David passou os dedos pela borda da moldura, o coração pesado, mas sereno. O dia no aeroporto havia sido duro. A humilhação, a raiva, o orgulho ferido, tudo isso ainda pulsava sob a pele. Mas havia também algo maior, uma sensação de que a história de sua mãe finalmente havia encontrado justiça. Robert Hayes reconhecera a dívida, reconhecera a coragem e Victoria. Bem, Victoria começaria, a partir de agora, sua verdadeira educação, uma lição que nem todos os bilhões do mundo poderiam comprar. David olhou novamente para a foto da mãe e sorriu. Eu não corri hoje, mãe, sussurrou. Eu fiquei de pé. Colocando a moldura de volta no lugar, sentou-se em sua velha cadeira de balanço, deixando a noite embalar seus pensamentos. Amanhã seria um novo dia. Um dia em que ele começaria a construir algo ainda maior. Um legado de oportunidades para aqueles que, como ele, vieram de lugares onde ninguém esperava nada. E ainda assim, entregaram tudo. O sol ainda nem havia nascido quando David chegou ao aeroporto no dia seguinte. As luzes frias dos postes ainda iluminavam a pista e o vento gelado da madrugada soprava sem piedade. Mas ele caminhava com passos firmes, sentindo um novo peso nos ombros. O peso da responsabilidade. Não era apenas sobre o que havia acontecido no dia anterior. Era sobre o que faria com a oportunidade que finalmente lhe havia sido entregue. Robert Hayes, em sua conversa direta e sem rodeios, tinha sido claro. Construa algo que você teria precisado quando era jovem, David. Não quero um projeto de fachada. Quero algo real. Essas palavras ecoavam na mente dele enquanto atravessava o hangar vazio, ouvindo apenas o ranger de suas botas no chão. Pela primeira vez em muito tempo, David não se sentia invisível, mas isso não o deixava arrogante. Pelo contrário, fazia com que ele sentisse ainda mais a urgência de honrar a história que carregava consigo. No escritório que lhe haviam cedido, uma sala pequena, sem luxo, mas silenciosa, David sentou-se diante de uma velha mesa de madeira e começou a escrever. Anotava ideias, rasurava, reescrevia, pensava em cada garoto e garota que poderia ser alcançado. Jovens como ele, que cresceram sendo ensinados a não sonhar muito alto. Sonhar era perigoso quando o mundo insistia em lembrar o seu lugar. Mas agora, David queria mudar isso. Não seria um projeto assistencialista ou mais um programa bonito para impressionar investidores. Ele queria algo prático, algo que realmente desse ferramentas para que outros quebrassem o ciclo da pobreza e do preconceito. Enquanto rabiscava as ideias, ouviu batidas leves na porta. Era Ethan, um dos poucos colegas que nos bastidores sempre o tratara com respeito. Soube do que aconteceu ontem, disse Ethan, entrando sem cerimônia. Você fez história aqui, meu amigo. David apenas sorriu de canto, sem vaidade. Ainda não fiz nada. O que importa começa agora. Ethan sentou-se à frente dele e, após alguns segundos de silêncio, disse:
Se precisar de ajuda, estou dentro. Aquelas palavras, simples e sinceras, aqueceram o peito de David mais do que ele gostaria de admitir. Por tanto tempo, acostumado a lutar sozinho, quase havia se esquecido de como era ter alguém ao seu lado. Com a ajuda de Ethan, David começou a estruturar o programa. Cursos, técnicos de manutenção aeronáutica, treinamentos práticos no próprio aeroporto, mentorias com profissionais experientes, tudo gratuito para jovens de comunidades carentes. Mas quanto mais planejavam, mais percebiam o tamanho dos obstáculos. Não era apenas sobre logística ou verba, era sobre resistência. Resistência invisível, mas palpável, de uma elite acostumada a manter as portas fechadas. Alguns altos executivos do aeroporto, que sempre bajularam Victoria, não viam com bons olhos a ideia de misturar a empresa com jovens pobres. Comentários maliciosos começaram a circular. Olhares de desdém voltaram a surgir pelos corredores. Para muitos, Dave continuava sendo apenas o mecânico. Certa tarde, enquanto apresentava seu plano a um pequeno grupo de diretores, sentiu na pele o desconforto. As perguntas vinham carregadas de veneno disfarçado. Você acha mesmo que esses jovens têm capacidade para operar máquinas tão complexas? Não seria melhor focar em quem já tem uma base educacional mais sólida? Cada palavra era como uma faca, tentando cortar as raízes do projeto antes mesmo de ele nascer. David respondeu a cada provocação com firmeza, sem perder a calma, porque ele sabia, melhor do que qualquer um naquela sala, do que aqueles jovens eram capazes se lhes fosse dada uma chance justa. Mas a tensão chegou ao ápice quando, ao sair da reunião, encontrou Victoria parada no corredor. Ela o olhou com uma expressão difícil de decifrar, um misto de orgulho ferido e algo que parecia, pela primeira vez, remorso. Não pense que isso muda. Alguma coisa entre nós, disse ela com a voz tensa. David apenas encarou-a por um momento em silêncio antes de responder. Não estou fazendo isso por você, Victoria, nem pelo seu pai. Estou fazendo por quem vem depois de mim. E então passou por ela, deixando suas palavras ecoarem no corredor vazio. À noite, já em casa, David refletia sobre tudo isso. Estava cansado, sim, mas também mais determinado do que nunca. Pegou novamente a foto de sua mãe e falou em voz baixa. Eles vão tentar nos parar, mãe, como sempre tentaram, mas agora eu tenho uma história para contar, e não estou sozinho. No dia seguinte, voltaria para o aeroporto não apenas como mecânico, não apenas como sobrevivente, mas como alguém que começava, enfim, a mudar o próprio mundo. As primeiras semanas do novo projeto foram um misto de esperança e tensão. Enquanto David e Ethan batalhavam para montar as turmas e organizar os treinamentos, os sussurros de resistência se transformaram em verdadeiros bloqueios. Pedidos de materiais atrasados sem explicação, salas reservadas que de repente não estavam mais disponíveis e até mesmo comunicados internos que pareciam minar a credibilidade do programa, surgiam quase todos os dias. Era uma guerra silenciosa, travada nos bastidores. E David sabia que havia uma mente por trás daquela sabotagem. Victoria, ainda ferida pela humilhação pública, tentava recuperar sua influência de qualquer maneira. Uma manhã, David chegou ao hangar principal e encontrou uma cena desoladora. O laboratório de treinamento que haviam montado com tanto esforço, bancos de trabalho, motores desmontados, peças didáticas, havia sido vandalizado. Ferramentas quebradas, fios cortados, equipamentos destruídos. No centro da sala, uma única palavra pichada em tinta vermelha: lugar errado. David ficou parado por alguns segundos, encarando aquilo. Não era apenas destruição física, era uma mensagem, um aviso. Ethan chegou logo depois, parando ao lado dele, o rosto tomado por incredulidade. Acha que foi ela? David não respondeu de imediato. Sentiu o peso da responsabilidade afundando ainda mais em suas costas. Era como se o mundo gritasse para ele desistir.
para aceitar que certas barreiras jamais seriam derrubadas. Respirou fundo, fechou os olhos por um instante e respondeu com voz firme: "Não importa quem foi, vamos reconstruir." E começaram. Com as próprias mãos, consertaram o que podiam, limparam o que era possível, pediram doações de ferramentas a pequenos mecânicos da região. Cada parafuso recuperado era um ato de resistência silenciosa. No meio desse caos, algo inesperado aconteceu. Um grupo de jovens, sabendo do ocorrido, apareceu no hangar oferecendo ajuda. Eram filhos de faxineiras, motoristas, cozinheiros do aeroporto. Gente simples que via em David não apenas um mecânico, mas uma esperança viva de que poderiam ser mais do que o mundo dizia que eram. Trabalharam juntos até tarde da noite, iluminados apenas por lanternas improvisadas. Havia um espírito ali, algo que nenhuma sabotagem conseguiria destruir. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Na semana seguinte, uma inspeção surpresa foi agendada pela alta administração. Oficialmente, seria apenas uma avaliação de segurança do novo programa. Mas David sabia que era uma armadilha. Se encontrassem qualquer falha, qualquer irregularidade, teriam o pretexto perfeito para encerrar. O tudo sob o pretexto da eficiência. A noite anterior à inspeção foi tensa. David quase não dormiu. Reviu cada detalhe do projeto, verificou cada equipamento, conferiu todos os documentos. No fundo, sabia que não podia confiar apenas em sua competência. Precisaria também de algo que vinha cultivando a vida inteira: coragem para enfrentar a injustiça de peito aberto. No dia da inspeção, os diretores chegaram de gravata e prancheta na mão. Entre eles, disfarçada no fundo do grupo, estava Victoria, observando tudo com olhos frios. A vistoria foi meticulosa. Mediam, anotavam, cochichavam. David permaneceu firme, respondendo a cada pergunta com clareza, apresentando cada etapa do projeto como quem defende não apenas um trabalho, mas uma causa de vida. No final da inspeção, um dos diretores, conhecido por ser particularmente cruel, fechou a prancheta com um estalo e disse em voz alta para todos ouvirem: "Apesar do esforço, é evidente que este programa não cumpre os padrões mínimos de segurança exigidos. Para a operação em área restrita, recomendo seu encerramento imediato." O golpe caiu como um soco no estômago de David. Ao seu redor, os jovens que participavam do projeto abaixaram as cabeças, derrotados. Era injusto, era cruel. Era exatamente o tipo de covardia que sua mãe sempre dissera para ele combater. E naquele momento, algo dentro dele se recusou a aceitar em silêncio. Deu um passo à frente, encarou o diretor diretamente e com a voz carregada de emoção e firmeza falou: "Vocês podem fechar este programa hoje, podem destruir este hangar de novo, podem espalhar mentiras, podem me mandar embora se quiserem, mas não podem apagar a verdade. Cada jovem que passou por aqui aprendeu mais em semanas do que em anos sendo ignorado pelas suas políticas elitistas. Cada um deles é a prova viva de que competência não tem cor, nem sobrenome, nem CEP." O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Por um instante, ninguém soube como reagir. Mas então, lá no fundo do hangar, ouviu-se um som tímido. Palmas. 1, 2, 3 pessoas começaram a aplaudir. Eram os funcionários mais humildes, os invisíveis, os esquecidos. Em poucos segundos, o hangar inteiro ressoava em aplausos. Não era pela formalidade de um projeto, mas pela verdade de uma luta que pela primeira vez alguém ousava travar em voz alta. Os diretores, desconfortáveis, murmuraram entre si e saíram às pressas. Victoria permaneceu parada, o rosto rígido, o orgulho novamente ferido. Mas desta vez, David não olhou para ela. Olhou para os jovens ao seu redor, para Ethan, para os mecânicos veteranos que agora sorriam de forma sincera. Ali, naquela bagunça de ferramentas e sonhos remendados,
Ele encontrou algo que nenhuma inspeção podia medir: esperança verdadeira. 2 dias se passaram desde a inspeção, mas a tensão ainda pairava no ar como uma névoa espessa. David continuava firme, mantendo o projeto ativo com o apoio de quem podia, mas sabia que era questão de tempo até a decisão final cair como uma sentença. No fundo, ele sentia que a batalha real ainda não tinha começado. No final daquela tarde, enquanto terminava de ajustar um motor com 2 dos aprendizes, ouviu seu nome ser chamado no rádio interno. David Johnson, favor comparecer imediatamente à sala de conferências principal. A voz era seca, protocolar, sem espaço para interpretações. David limpou as mãos no pano sujo, respirou fundo e partiu em direção ao prédio administrativo. Enquanto caminhava, os olhares dos funcionários o acompanhavam, alguns com esperança, outros com pena. No corredor, cruzou com Victoria, que lhe lançou um olhar gélido. Era como se ela já soubesse o que o esperava. Ao chegar à sala de conferências, encontrou um ambiente formal, quase hostil. À cabeceira da longa mesa de madeira escura estava Robert Hayes. Ao seu lado, sentados com expressões fechadas, estavam membros do conselho administrativo da companhia. David ficou de pé, ereto, esperando. Robert pigarreou e, sem rodeios, começou. Senhor Johnson, analisamos a situação. Sabemos da sabotagem, da resistência interna e dos esforços feitos para manter o programa vivo. Também fomos informados dos resultados da inspeção e dos protestos feitos pelos funcionários. O silêncio era absoluto. Cada palavra parecia pesar toneladas. Agora, continuou Robert, olhando-o diretamente nos olhos, cabe a nós tomar uma decisão. E cabe a você fazer uma escolha. David permaneceu firme. Não pediria favores. Não imploraria. Era contra tudo o que sua mãe lhe ensinara. Ele apenas aguardava digno. Robert então se levantou, caminhou até ele e, em voz alta para todos ouvirem, disse: ofereço 2 opções, Sr. Johnson. A primeira, encerrar o projeto agora em troca de uma promoção pessoal. Um cargo executivo, salário de 6 dígitos, estabilidade. Você poderá mudar sua vida para sempre. A segunda, manter o projeto vivo, enfrentar a resistência, arriscar sua carreira e, possivelmente, ser esmagado por um sistema que não aceita mudanças facilmente. David sentiu o peso da proposta. Era tentador. Depois de tudo que passara, depois de anos sendo ignorado, desprezado, poderia finalmente garantir segurança para si mesmo, conforto, status. Bastava ceder. Bastava abandonar aqueles que acreditavam nele. Bastava trair a si mesmo. Ele fechou os olhos por um instante e, em sua mente, viu o rosto de sua mãe. Ouviu sua voz suave. Coragem, filho. Coragem até quando ninguém olhar. Abriu os olhos. Encontrou o olhar de Robert e, sem hesitar, respondeu: eu escolho o projeto. Escolho lutar. Não estou aqui para salvar apenas a minha pele. Estou aqui para abrir caminho para quem vem depois de mim. A resposta ecoou pela sala como um trovão. Alguns dos diretores balançaram a cabeça, desaprovando. Outros apenas suspiraram, como quem assiste a alguém escolher o caminho mais difícil por pura teimosia. Mas Robert, o homem que há anos havia sido salvo por uma mulher corajosa à beira da estrada, sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas carregado de orgulho genuíno. Ele estendeu a mão para David e disse: então seja bem-vindo, Sr. Johnson, ao time de quem não se curva. O impacto foi imediato. Robert se virou para o conselho e anunciou: a partir de hoje, o programa de formação é oficial. E qualquer resistência interna contra ele será tratada como sabotagem grave. Quem quiser ficar, que se adapte. Quem não quiser, as portas estão abertas para sair. O chão pareceu tremer sob os pés de muitos naquela sala. David, porém, permaneceu firme, sentindo algo que não sentia há muito tempo: vitória. Não uma vitória pequena, pessoal,
mas uma vitória coletiva, a abertura de uma nova estrada onde antes só havia muros. Ao sair da sala de conferências, encontrou Ethan esperando no corredor. Bastou um olhar para que ambos sorrissem. A guerra estava longe de terminar, mas aquela batalha eles haviam vencido. David caminhou de volta ao hangar, sob o céu de fim de tarde tingido de laranja. Cada passo que dava era uma lembrança viva de que sonhos, quando alimentados por coragem e dignidade, têm raízes mais fortes do que qualquer tempestade. Ele sabia que desafios ainda viriam, que olhares tortos ainda o seguiriam, que tentariam de novo e de novo derrubá-lo. Mas também sabia, com a certeza de quem sobreviveu ao desprezo e ao fogo, que enquanto houvesse um jovem acreditando, enquanto houvesse uma mãe ensinando coragem a seu filho, o futuro não pertenceria aos arrogantes. Pertenceria aos que ousaram sonhar e não desistiram. A notícia de que o projeto de formação havia sido oficializado correu pelo aeroporto como fogo em palha seca. Alguns funcionários comemoraram discretamente, outros se revoltaram abertamente. Mas ninguém, absolutamente ninguém, permaneceu indiferente. No centro da tempestade estava Victoria Hayes, agora desprovida da autoridade que sempre considerara seu direito de nascença. Para ela, a humilhação pública dada por seu próprio pai fora uma ferida profunda, mas a aprovação do projeto era um golpe ainda mais duro. Era a constatação de que seu poder não era absoluto, de que nem todo o sistema se curvaria diante do dinheiro ou do sobrenome. Na manhã seguinte, Robert Hayes convocou uma reunião geral no hangar principal. Todos os funcionários foram obrigados a comparecer. Ninguém sabia exatamente o que aconteceria, mas a tensão era palpável, quase sufocante. David, de pé ao lado de Ethan e dos jovens aprendizes, sentiu o coração bater forte, mas não de medo, era antecipação. Quando Robert entrou no hangar acompanhado por Victoria, o silêncio caiu como uma lâmina. Ela caminhava com a cabeça erguida, mas o brilho altivo em seus olhos havia desaparecido. Era visível para todos que ela sabia o que estava prestes a acontecer. Robert subiu numa pequena plataforma improvisada e, sem enrolações, começou a falar. Hoje estamos aqui para corrigir um erro de valores, um erro de caráter, um erro que, se não for exposto e enfrentado, condenará nosso futuro como corporação e como seres humanos. As palavras, ditas em tom grave, ressoavam nas paredes do hangar. Robert então se virou para Victoria e, diante de centenas de olhos atentos, disse: Victoria Hayes, você desonrou o legado desta empresa. Você esqueceu que o respeito é o primeiro requisito para liderar. Você humilhou um homem honesto por preconceito e arrogância, e não apenas falhou como gestora, mas falhou como ser humano. Um murmúrio percorreu a multidão. Victoria mordeu o lábio, tentando manter a pose, mas seus olhos já começavam a brilhar com lágrimas contidas. Robert prosseguiu, sem misericórdia. A partir de hoje, você está oficialmente destituída de qualquer cargo executivo nesta companhia. Você passará a trabalhar no programa de formação, sob supervisão direta do Sr. David Johnson, até que prove ter aprendido o valor do trabalho digno, da humildade e do respeito. O impacto daquelas palavras foi imediato. O hangar explodiu em murmúrios e olhares de choque. Victoria, a herdeira bilionária, seria agora subordinada ao homem que humilhara publicamente. Era mais do que um castigo. Era uma lição pública que ficaria marcada para sempre. David permaneceu imóvel. Por dentro, sentia uma mistura complexa de emoções. Justiça, sim, mas também um peso enorme. Não, havia prazer em ver alguém ser rebaixado assim, mas havia, sim, a certeza de que, finalmente, as coisas estavam sendo feitas da maneira certa. Robert concluiu seu discurso com uma última frase poderosa. Ninguém é tão grande
que não possa ser chamado à responsabilidade, e ninguém é tão pequeno que não possa ser reconhecido por sua dignidade. Com isso, desceu da plataforma e deixou o hangar, deixando Victoria e David diante de todos. Por um longo momento, eles ficaram ali, encarando-se. Ela com lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto maquiado. Ele, com a serenidade de quem conhecia o peso real da dignidade. Victoria então se aproximou lentamente, parou diante dele e com voz embargada disse: Eu errei. Era pouco, quase nada. Mas para David era um começo. Ele apenas assentiu, sem rancor, mas também sem abrir mão de sua posição. Agora ela teria que aprender, não com palavras bonitas, mas com trabalho duro, dia após dia, enfrentando a realidade que sempre ignorou. Enquanto a multidão começava a se dispersar, David olhou ao redor. Viu os jovens aprendizes sorrindo, Ethan com os olhos brilhando de orgulho, os funcionários mais humildes segurando suas lágrimas. Não era apenas sobre ele, nunca foi. Era sobre todos, os invisíveis que naquele dia foram finalmente vistos. Ele sabia que a estrada à frente ainda seria longa, cheia de obstáculos e lutas. Mas também sabia que, a partir daquele momento, havia plantado algo que nem o preconceito, nem a arrogância, nem o tempo poderiam destruir. A semente da mudança. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua mãe, de onde quer que estivesse, olhava para ele com o mesmo sorriso orgulhoso daquela velha foto na estante. Na vida, nem sempre a justiça vem na hora certa. Às vezes, ela caminha lenta, tropeçando em obstáculos invisíveis, desviando de olhares preconceituosos, atravessando desertos de silêncio e solidão. Mas ela chega, e quando chega, seu impacto transforma não apenas a vida de quem sofreu, mas também de quem assistiu, calado, à injustiça. David Johnson não venceu apenas para si mesmo. Ele abriu portas que permaneceram fechadas para gerações antes dele. Com coragem, dignidade e respeito, ele provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na riqueza herdada, nem no sobrenome estampado em um uniforme de luxo, mas nas escolhas que ela faz quando ninguém está olhando. Victoria Hayes, pela primeira vez na vida, teve que descer de seu pedestal dourado e encarar a realidade que sempre fingiu não ver. Sob a orientação de David, ela começaria uma jornada difícil, não de poder, mas de crescimento real. E todos aqueles jovens que antes seriam descartados, sem uma segunda olhada, agora tinham a oportunidade de voar mais alto do que jamais ousaram sonhar. A pista de pouso, que antes testemunhava apenas partidas e chegadas naquele dia, assistiu ao nascimento de algo muito maior. O nascimento de um futuro onde coragem, justiça e dignidade não fossem exceções, mas a regra. Um futuro onde, finalmente, o valor verdadeiro das pessoas pudesse ser reconhecido e não ignorado. E você, que acompanhou essa história até aqui, me diga, você já presenciou uma injustiça que merecia uma reviravolta como essa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos muito ouvir você. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estamos preparando especialmente para você. Até a próxima.